Francine El, que é uma criadora de conteúdo há mais de 10 anos, muito famosa, uma das maiores influenciadoras do Brasil, e ela nunca esteve tanto em alta na mídia e na boca do povo como nos últimos tempos. Ultimamente, ela tem levado uma onda de hate e de críticas muito graves direcionadas a ela, mas ela não divulga bets, ela não tem vários relacionamentos complicados e polêmicos, ela é reservada quanto à sua vida pessoal e sua empresa e sua criação de conteúdo é sempre muito profissional. Então, isso me fez perguntar por que ela tem sido tão criticada. Inclusive, isso fez com que ela precisasse gravar esse vídeo aqui rebatendo alguns comentários e críticas, coisa que, até onde eu sei, ela nunca teve que fazer na história da sua carreira. No meu ponto de vista, muito dessas críticas vem puramente da inveja. Inveja que partem de pessoas que não suportam vê-la bem-sucedida e feliz. Então, bora conversar sobre isso? Eu sei que a inveja é uma pauta um pouco batida, muita gente tem mania de achar que tá sofrendo inveja das outras pessoas, que tá sendo perseguida pelas outras pessoas. Inveja em todo lugar. Quando, na verdade, não é nada disso, ninguém se importa com ela e as pessoas acabam achando que são o centro do mundo e divulgando esse tipo de discurso. Mas eu realmente não acredito que seja o caso da Fran e eu tenho argumentos para comprovar isso para vocês. Bom, aqui nesse canal eu tenho uma série de vídeos em que eu falo sobre personalidades famosas e a gente sempre tenta extrair o melhor dessas pessoas. Não é um perfil para eu comentar sobre polêmicas. A ideia aqui é realmente ver pessoas que foram bem-sucedidas na internet, principalmente, e ver o que a gente pode aprender sobre elas. Se você busca hate e fofoca, não é aqui que você vai encontrar. Mas se você gosta do tipo de conteúdo que eu estou criando, já curte, comenta e compartilha esse vídeo e se inscreve no meu canal. Vamos contextualizar um pouco sobre quem é a Francine. Ela começou a criar conteúdo na internet lá no YouTube quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos. Ela era super novinha e já produzia conteúdo para internet. Acho que ela foi aquela participante da primeira onda de criadores de conteúdo aqui no Brasil. E um fato curioso é que eu e ela temos praticamente a mesma idade. Eu sou só um pouquinho mais velha que ela. Então, é muito difícil que eu não tenha naturalmente uma empatia pela figura da Francine. Até porque nós, sem combinar, obviamente, compartilhamos muitos períodos iguais da vida. Quando ela comprou seu primeiro apartamento e saiu da casa dos pais, coincidentemente, eu também tinha comprado meu primeiro apartamento e estava mudando, então nós fizemos a reforma simultaneamente. E até coisas mais triviais, como corte de cabelo. Quando ela cortou o cabelo curtinho, também foi a época que eu cortei o cabelo curtinho. Eu acho que eu cortei até um pouco antes dela, não me lembro. Quando ela pintou de loiro, também. E até mesmo o casamento. Ela se casou alguns meses após eu ter me casado. O casamento dela foi na Itália, eu tinha feito a lua de mel na Itália. Então, assim, a gente compartilha realmente várias coisas em comum, até por termos a cidade parecida. Então, é claro que eu, apesar de eu não acompanhá-la muito na internet, a gente sempre teve vários pontos em comum. Mas, continuando, a Fran começou a criar conteúdo lá em Curitiba, ou seja, numa cidade mais do interior, morando com os pais. Ela se manteve sempre em alta durante todo esse tempo. Eu não me lembro uma época em que a Francine não era uma influenciadora de relevância aqui no Brasil. Muitas pessoas que apareciam nos vídeos dela quando ela começou, ou até mesmo que não apareciam, mas que eram da mesma época que ela, hoje em dia sumiram, ninguém escuta falar mais. Ou são influenciadores pequenos, mas ela não. Ela sempre teve um crescimento linear e constante. Ela sempre continuou crescendo com as entregas muito boas. Isso, por si só, eu já acho muito admirável. Eu não tô falando aqui que fama seja tudo, que números de seguidores sejam tudo. Não é sobre isso. O ponto é que a gente vê uma figura que é bem-sucedida na carreira que se propôs a ter, que se manteve em alta em um papel de relevância nessa carreira. E eu acho que sempre que a gente olha alguém desse jeito, a gente precisa parar e analisar o que ela está fazendo de certo. Porque, com certeza, ela está fazendo coisas certas. E no caso da Fran, são muitas coisas muito certas. E a primeira coisa que eu vejo de notável na Fran é que ela sempre trabalhou muito e muito bem. Sim, são duas coisas diferentes. Existe um debate na internet que diz o que é mais importante. Muito volume, mas com pouca qualidade, ou muita qualidade, mas com pouco volume. A Fran olha para esse debate e diz:
eu quero os dois. E ela consegue fazer um volume alto e consistente com uma qualidade surreal. E pra mim, eu acho que ela é uma das maiores influenciadoras nesse sentido, que consegue entregar os dois. Se eu pudesse usar o primeiro adjetivo para descrever a Fran, é dedicação. Ela é aquela que, quando pega pra fazer alguma coisa, faz bem feito. E eu amo gente assim. Eu amo pessoas que fazem as coisas com capricho, com zelo, que colocam empenho e qualidade no que vão fazer. Ela é uma criadora nata que se reinventa em cada fase da sua vida, produz muito conteúdo e muito bem produzido. Ela é muito famosa também por seus registros de viagem. Ela sempre posta as experiências incríveis que ela teve lá, sempre com essa dedicação e esse cuidado audiovisual e narrativo também. E posso ser sincera, gente, isso dá trabalho. Eu sei que carpir um lote dá muito mais trabalho e tem menos reconhecimento financeiro, principalmente. E aqui eu não quero comparar laranjas com maçãs. Eu quero tratar estritamente dessa criação de conteúdo que, especialmente a que ela faz, que é trabalhoso, gente. Tão trabalhoso que a gente não vê tantas influenciadoras colocando tanto cuidado como ela. Um exemplo que você deve ter percebido, tem algumas influenciadoras que postam muitos stories no dia e são realmente, como eu falei, super espontâneos, liga a câmera, posta uns videozinhos de humor que só liga a câmera, faz uma piadinha, e a Fran não. Por mais que ela poste um pouquinho menos de stories, ela não enche muito o perfil dela de stories, até por ser um pouco mais reservada, mas todo o conteúdo que ela cria tem muita intenção e a gente vê que é muito bem pensado. Eu amo viajar e eu crio conteúdo pro TikTok há 3 anos e eu já tentei, gente, gravar durante as minhas viagens e, gente, eu desisti, porque ou se curte a viagem ou grava, porque é um trabalho muito grande ficar postando, pensando no que você vai fazer, enquadrando câmera. Então esse é um ponto que eu admiro da Fran. Ela realmente trabalha muito, gente. E se você acha que não, ela nem trabalha tanto assim, acho que você poderia olhar pra si mesmo e repensar, porque talvez tenha uma pontinha de inveja ali que você não quer reconhecer o trabalho do outro. Porque é muito fácil apontar e dizer, nossa, aquilo é fácil, mas o difícil mesmo é persistir por mais de 10 anos com planejamento, constância, estratégia e dedicação, como ela faz. Então, se tratando de criação de conteúdo, ela é uma criadora de conteúdo nata e extremamente capacitada no que ela faz. Eu olho para os seus vídeos e eu vejo alguém que se dedicou para fazer aquilo. Talvez seja um olhar de alguém que já cria conteúdo há um tempo, e eu consigo ter essa percepção quando a pessoa coloca empenho naquilo, sabe? Quando ela realmente pensou no vídeo que ela está fazendo, e pra mim ela é o maior exemplo disso, o maior exemplo de uma criadora de conteúdo muito qualificada e dedicada. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a empresa da Fran, que é a Fran by FR. Não vou falar muito, mas eu acho importante também dar o contexto, porque faz parte da história da Fran. Ela tem essa empresa que produz itens de maquiagem, e eu não sei se você sabe de qual nicho da internet você veio, mas existe um nicho muito forte aqui na internet, de mulheres, principalmente, que fazem vídeos resenhando produtos de maquiagem. E quando um produto não é bom, elas tacam pau, falam mal muito, e é até divertido ver esse tipo de vídeo. E uma coisa que é realmente notável na marca de maquiagem da Fran é que ela nunca caiu muito nessa malha fina. Ela nunca recebeu muitas críticas, porque os produtos são realmente bons, eles entregam o que propõem. Então, muitas marcas brasileiras já caíram em cancelamento. O produto era caro e não entregava o que prometia, ou eram produtos que tinham uma cartela de cores muito limitada que não atingia aos vários tons de pele brasileiros, ou seja, não eram marcas inclusivas, ou simplesmente eram produtos meio inúteis, que não serviam pra nada. E o da Fran não, ela nunca teve esse tipo de crítica, então é mais um ponto de algo que ela faz com excelência. É claro que eu não sou ingênua, eu sei que ela é mais um rosto para essa marca, que quem idealiza os produtos é uma equipe inteira, da qual ela pode participar, ou até não, mas é realmente a imagem dela é ligada a uma empresa de confiança. Ela faz muito gloss
de maquiagem, que é aquele produto que passa na boca. E a única crítica mais relevante que ela teve é que ela sempre produziu muito gloss. Então todo lançamento dela era um gloss diferente. Muitas pessoas alegavam isso, mas a verdade é que a marca dela revolucionou o mercado de gloss no Brasil, trazendo gloss muito criativos, diferentes, com sensorial divertido, que tinha uma proposta completamente diferente do que tinha aqui no Brasil. E após o lançamento dela de gloss, várias outras marcas de maquiagem começaram a lançar também. Então ela revolucionou, de certa forma, o mercado de maquiagem brasileira. Ou seja, se tratando da Fran como profissional, tanto como empresária quanto como criadora de conteúdo, pra mim ela é excelente. Não tenho o que falar dela. Porque, como eu mencionei brevemente no começo, ela nem se envolve em bet, ela não se envolve com relacionamentos conturbados e polêmicos, ela não expõe sua vida pessoal, ela cria conteúdos de qualidade e ela é uma empresária de uma empresa muito bem consolidada e aprovada pelo público. Então tá aí o primeiro ponto, que não tenho o que falar dela. Não tenho o que criar pra ficar criticando essa pessoa. Mas agora vamos falar sobre a vida pessoal da Fran, que é o que mais interessa a galera, né? Pra mim, a Fran é uma personalidade que deixa muito claro quais são os seus valores. E um dos principais valores que ela vive é a família. Então, ela sempre se mostrou muito próxima dos seus pais, do seu irmão, com uma vida reclusa, com poucas pessoas. Os amigos que ela tem ao longo da vida são poucos. Eu acompanho ela esporadicamente, mas há 10 anos ela sempre mostra os mesmos amigos. Ela não é uma pessoa que tá sempre com um amigo diferente na casa, que cada ano muda, ou que se aproxima daquela personalidade que tá em alta, e depois de um ano a pessoa não tá em alta, então ela para de fazer amizade, que é algo que pode até ser eficaz para fama, para manutenção da fama, mas é algo que não condiz com os valores dela. Então, esse para mim é algo nítido. Eu não sei se as outras pessoas de fora conseguem perceber, mas ela deixa muito claro que esses valores de amizade, de família e de manter por perto quem realmente vale a pena, em se resguardar. Isso eu acho muito legal e é um ponto que incomoda as outras pessoas, porque a maioria das pessoas não é tão criterioso assim quanto quem permite estar ao seu redor. E quando vem alguém desse jeito, com essa criteriosidade, com esse resguardo de si mesmo, se sentem um pouco incomodados, porque representa algo que elas não são e que talvez deveriam ser. E aqui eu acho um ponto muito interessante, se tratando da Fran, é que vem de um livro que eu estava lendo sobre o Charles Munger. Não sei se vocês conhecem essa figura, mas ele foi um dos maiores investidores da história do mundo. Ele é muito conhecido por seus conselhos tanto sobre finanças quanto também sobre a vida. E uma ideia que ele defende, que eu li nesse livro, eu achei muito perspicaz, é na hora de tomar boas decisões, é muito mais importante evitar as más escolhas do que de fato atacar as boas escolhas. Sabe que se você apenas evitar as más decisões, você inevitavelmente já vai estar no caminho certo. E eu acho que a Fran faz muito isso. Ela é uma mestre em evitar más escolhas. Então eu acho que a Fran é uma expert nisso, uma expert em evitar as más escolhas e se manter num caminho correto. E agora, se tratando do relacionamento amoroso da Fran. Isso eu acho uma das coisas mais únicas dela. Ela é extremamente reclusa quanto a isso. E olha só que interessante, ela começou na internet, como eu falei, mais ou menos com 12 anos. E ela foi assumir publicamente com o namorado com 20 e poucos anos. Acho que ela tinha, o quê? Uns 22 anos. E me fala, qual outro influenciador faz isso? O que a gente mais vê são influenciadores pulando de namoro em namoro, aí vira aquele espetáculo horroroso em que fala mal do namorado, faz live falando mal, depois volta, depois descobre que foi traído, ou acaba traindo. É ridículo. E ela não. Ela sempre se manteve muito reclusa quanto a isso, mais uma vez mostrando os seus valores pessoais e os valores sobre quem quer ao seu redor. E acabou que esse primeiro namorado não deu muito certo. Aparentemente ele se mostrava ser uma pessoa, mas na prática era outro. Era um cara meio, supostamente meio golpista, um pouco agressivo, enfim, não sei. Ela também não expôs tanto sobre isso, mas realmente não parecia ser uma boa pessoa. E aqui tá o pulo do gato. Quando a Fran percebeu que não era uma boa pessoa, ela, zarpou. Acho que esse relacionamento durou o quê? 1 ano. E quantas pessoas, dentro ou fora da internet, ao perceber que estão com alguém errado, continuam por anos e anos alimentando um relacionamento que não é pra elas. Gente, namoro é feito pra acabar. No primeiro indício de que aquela pessoa é um má caráter ou que ela não tem valores
alinhados com os seus, ou que ela não vai construir com você a vida que você almeja, é zarpar. Ela foi muito corajosa em perceber isso e tomar essa decisão, enquanto muitos outros alimentam um relacionamento de fachada, apenas para dizer ou provar alguma coisa para o seu público. Então isso é muito importante, eu acho que é um ponto assim, um mérito muito legal dela de ter percebido que não tava com um cara legal e não ter medido esforços pra sair do lugar que ela não cabia. E pouco tempo depois, chegamos onde a Fran está agora. Ela conheceu seu atual marido, um homem que aparentemente, gente, eu falo aparentemente porque, obviamente, eu não estou com a Fran 24 horas por dia, e mesmo se eu estivesse, eu ainda não teria total clareza do que ela passa na vida dela. Então, o que a gente vê, o que eu vejo é o que ela mostra, e ainda não vejo tudo, e ela não mostra tudo, então é uma fração. Mas pelo que ela diz, pelo que ela mostra, ela está atualmente com um cara muito trabalhador, um cara que, poxa, em alguns meses já propôs ela em casamento, já se casaram, tá crescendo com ela, incentiva ela para ser uma pessoa melhor, uma profissional melhor. É um cara muito trabalhador, multimilionário, tem várias empresas e tem esses valores de família. Ela se casou com ele, eles têm uma fazenda super gostosa que às vezes ela posta. É um cara que abraçou a família dela. Eles têm um helicóptero próprio que ele deu pra ela para facilitar a locomoção. Ele ajuda ela com as empresas, né? Porque eles se conheceram porque ele seria um investidor da empresa dela, então tem essa parceria de negócios também. É um cara que, pelo que ela postou nesse vídeo aqui, que é um dos poucos trechos que a gente consegue ver realmente um pouco mais sobre ele, porque ele é bem preservado. Poxa, é um cara engraçado, que é super amigo dela, dá pra ver uma parceria. E como ela diz, ela se sente segura com ele. É alguém que deixa ela feliz. E eu fico muito feliz em vê-la desse jeito, sabe? Como eu disse, eu tenho uma empatia muito legal por ela. E pra mim ela é uma pessoa que sempre tomou tão boas decisões e sempre foi tão cuidadosa no seu caminho da vida, que é muito legal vê-la colhendo os frutos disso. E o que aconteceu depois dela mostrar que tá super feliz e tá super bem? Críticas. Críticas, críticas e mais críticas. Ela nunca foi tão criticada. E algumas críticas aparecem pra mim, gente, e são de umas coisas impensadas. As pessoas criticam o dedinho do pé dela pra falar mal, sabe? Eu vejo e falo, meu Deus, de onde que a pessoa tirou esse motivo pra falar mal da Fran? Eu não vou expor aqui, senão vocês vão acabar descobrindo quem são os criadores de conteúdo, se é que pode chamar assim, que falaram essas críticas da Fran. Mas, respondendo a minha pergunta, por que estão falando tão mal dela? Por que estão inventando motivos pra falar mal dela? Eu não consigo pensar que não seja por inveja. Não consigo, você não consegue me convencer que não seja por isso. No momento que a pessoa que não envolve em polêmicas, não faz nada de mal pra sociedade, e assim, ela nem ostenta muito, né? Eu sei que tem gente que tem esse problema com influenciadores que vivem de ostentação, ela nem ostenta. Ela apenas mostra a sua vida, uma parte dela, o seu trabalho impecável, e tem recebido essa enxurrada de críticas. Gente, isso pra mim se trata realmente de uma inveja de pessoas que não foram tão sábias quanto ela, de escolher um bom caminho pra seguir na vida, e agora veem nela o reflexo das suas más escolhas. Não estou falando aqui sobre riqueza, não estou falando aqui sobre fama, não estou falando sobre essas coisas. Eu estou falando de uma vida guiada pelo propósito, por valores bem definidos e por se entregar de verdade ao bom trabalho, que é o que ela faz e o que ela sempre fez ao longo da sua trajetória. Quantas pessoas que você conhece têm valores tão bem definidos, aceitam o que realmente merecem na vida e não se contentam com migalhas amorosas ou de amizades? Quantas pessoas que você conhece são tão criteriosas quanto quem faz parte da vida delas, quanto quem entra na casa delas? Quantas pessoas que você conhece, dentro ou fora da internet, realmente se preocupa em entregar um bom trabalho, em ser disposto e dedicado a fazer um trabalho de qualidade, mesmo que já tenha uma carreira bem consolidada? Pouquíssimas. São pouquíssimas pessoas que a gente conhece que são assim. E quando essa maioria se depara com a minoria que escolheu um caminho
certo, que escolheu com zelo as decisões que iriam seguir na vida, elas se incomodam e elas desabafam e elas querem desmerecer as conquistas do outro. Mas isso diz muito mais sobre elas do que sobre quem está construindo uma vida que vale a pena.